É a segunda parte deste Jornal Regional. Seja muito bem-vindo. Computadores, smartphones, tablets e tantos outros dispositivos móveis fazem parte do cotidiano da maioria dos portugueses. Os mais jovens não ficam indiferentes às últimas tecnologias e o excesso de tempo que passam a utilizá-las pode ser mesmo prejudicial no aproveitamento escolar. Os smartphones, tablets e tantos outros dispositivos vieram revolucionar as brincadeiras que em tempos eram passadas nas ruas. O peão, ou o jogo do arco, foram substituídos pela alta tecnologia que, para além de ser cara, também causa vício, principalmente aos mais jovens. Um estudo levado a cabo pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra conclui que o tempo dispensado com estes aparelhos pelos alunos do secundário, em particular do sexo masculino, é de aproximadamente 9 horas por semana. E se pensa que esta nova geração prefere jogos de cariz mais temático ou social, desengane-se. As guerras, gangues e mesmo roubos são palavras que entram no critério de seleção e de preferência. Damos o exemplo de jogos como o GTA, Counter-Strike e mesmo Call of Duty, como os preferidos pelos mais jovens. E pode perguntar-se, então jogos mais simples como Candy Crush Saga, Angry Birds ou mesmo Bubbles & Flow? Bem, esses são jogos que, curiosamente, são normalmente preferidos pelos alunos do ensino superior, relata o mesmo estudo da Universidade de Coimbra. E a pensar nos 80% dos alunos do sexo masculino que passam a maioria do tempo nas aulas a jogar em tablets e outros dispositivos móveis, a Universidade de Coimbra também decide entrar na brincadeira. Como? Muito simples. Os investigadores que pertencem a este estudo vão criar uma plataforma que permite atividades interativas para dispositivos móveis com aplicações em contexto formal de aprendizagem. Ou seja, os alunos vão poder estar com os novos amigos digitais enquanto aprendem algo de novo. Pelo menos é o resultado que a coordenadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação de Coimbra pretende atingir. E se por cá jogar dentro de aulas pode ser prejudicial para o desenvolvimento dos alunos, os ingleses pensam exatamente o contrário. Em Inglaterra, os jogos são reconhecidos como excelentes instrumentos de aprendizagem pelo feedback imediato, pela boa orientação e pela sensação de vitória que se gera quando se atinge algo. Esta nova maneira também irá ser levada a outras escolas do país, incluindo as regiões autónomas, e vai ao encontro das recomendações da Unesco para a importância do uso dos dispositivos móveis em contexto educativo. E seguimos à conversa com Luísa Andrade, investigadora da FEUP, que nos vai falar de uma nova tecnologia, de uma bateria que está a ser criada por professores e alunos da Faculdade, então, aqui do Porto. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada por estar connosco neste jornal. Vocês estão a desenvolver esta bateria que, ao que tudo indica, vai tornar a casa dos portugueses autossuficiente ao nível energético. Como é que tudo está a funcionar? Bem, eu acrescentaria que é uma bateria solar, porque a bateria de fluxo já existe, já é uma tecnologia que está no mercado. O que nós fizemos foi acrescentar um pormenor que faz, de facto, que permite que este tipo de tecnologias possam ser integradas em edifícios. A ideia que está por trás é que, de facto, as diretivas europeias têm sido cada vez mais apertadas no sentido de tornar os edifícios cada vez mais energeticamente sustentáveis. E, nesse sentido, a integração em energias renováveis nos edifícios é olhada com muitos bons olhos, porque até agora existe a certificação energética sempre que uma nova casa, por exemplo, tem que ser feita. Exatamente. Por isso, hoje em dia isso está em voga e, de facto, nós temos vindo a desenvolver muito trabalho nessa área no sentido de tornar os edifícios cada vez mais energeticamente sustentáveis. No meu caso em particular, no nosso grupo de investigação, nós trabalhamos com tecnologias solares. Começamos com células fotovoltaicas e depois daí percebemos que de facto há uma limitação quando nós usamos as células fotovoltaicas e que é facilmente compreendível, é que as células fotovoltaicas só funcionam durante o dia e a maior parte das pessoas está em casa exatamente à noite, quando nós não temos sol. Por isso, quando nós estamos a produzir energia elétrica a partir da energia solar, é quando há menos pessoas em casa para instantaneamente consumirem essa energia elétrica. Então há aqui a necessidade do armazenamento dessa energia e é aí que entram as baterias. De facto, existem vários tipos de baterias. Neste momento nós estamos a trabalhar com baterias de fluxo, que têm um funcionamento convencional. A nossa ideia é acrescentar-lhe um fotoelétrodo, por isso um material, que permite que simultaneamente aquela bateria
armazene energia, mas que se autocarregue, ou seja, em vez de ser a célula fotovoltaica a fornecer a energia elétrica para que a bateria armazena essa mesma energia, a própria bateria produz essa energia elétrica. É como se tivéssemos uma célula fotovoltaica e uma bateria em conjunto, é um chamado 2 em 1. E de facto é esse os maiores desenvolvimentos que nós temos tido, é acoplar este tal fotoelétrico, este material fotossensível que permita produzir a energia que depois vai ser armazenada num só dispositivo. Num só, que será a bateria. A bateria em si. Qual é a diferença entre a bateria e um painel solar comum, tal qual o conhecemos hoje? Pronto, um painel fotovoltaico, como eu já disse, converte a energia solar em energia elétrica. E depois o que nós fazemos com essa energia elétrica, ou a perdemos, ou a desperdiçamos, ou armazenamos em baterias, ou integramos na rede. O objetivo da bateria é armazenar a energia elétrica sob a forma de energia química. Por isso, o que a bateria faz é converter energia elétrica em energia química como se fosse uma pilha, não é? As pilhas que nós usamos. A principal diferença é que a pilha converte apenas depois a energia química em energia elétrica, e a bateria tem o processo oposto, por isso é capaz também de transformar essa energia elétrica novamente em química e fica em para ciclo. Se autocarregar, ou seja, para que não falte numa casa a energia pretendida. Exatamente, portanto, e para que esteja disponível sempre que nós precisarmos e não só quando de facto estamos a produzir energia elétrica, não é? Que será durante o dia. Exatamente. De resto, Portugal é um país com muita radiação solar. Nós temos por ano entre 2.500 a 3.200 horas de sol. São muitas horas de sol que podem ser aproveitadas. De facto, para um país que não tem combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, etc., e tem que recorrer às barragens, por exemplo, para as energias hidroelétricas, etc., o sol também é uma boa solução. O sol é uma ótima solução. Aliás, existem outros países da Europa, como por exemplo a Alemanha, que têm uma exposição solar muito inferior à nossa e ainda assim têm capacidades produtivas fotovoltaicas muito superiores. Por isso, de facto, a tecnologia fotovoltaica em Portugal tem potencial pelas nossas condições naturais. Nós somos abençoados todos os dias com o sol e com níveis de exposição muito superiores a outros países da Europa. Por isso é de facto um recurso natural que nós não temos combustíveis fósseis, como disse, mas temos outros recursos naturais que podem ser aproveitados. Têm que ser aproveitados e para além disso também o vento, as marés, etc., não é? É que isto vai fazer, e convém falarmos para os consumidores que nos estão a ouvir, se isto for o futuro, vai fazer baixar também o preço da energia, ou do consumo de energia nas casas de cada um. Exatamente. Infelizmente o consumidor preocupa-se, feliz e infelizmente, não é? Preocupa-se muito com o preço e só é capaz de integrar ou de aderir a estas novas tecnologias se de facto for economicamente viável e por isso essa é também uma preocupação diária de nós investigadores, que não fazemos apenas tecnologias utópicas e que gostam de as ver, portanto, na prática e a serem usadas. É esse o nosso retorno, não é? É vê-las de facto comercializáveis e por isso, em vez de irmos por, às vezes, meios que serão mais eficientes, mas são extremamente complexos e depois que vão ter um custo muito elevado, tentamos desenvolver tecnologias simples. E, de facto, este tipo de tecnologia poderá vir a ser muito mais barata do que outras semelhantes, como, por exemplo, as células de combustível. Isto apenas para percebermos e para não entrar em demasiados detalhes, este tipo de baterias de fluxo, cada ciclo custa à volta de 3 cêntimos. Quando estamos a falar das tecnologias semelhantes, estamos a falar de 3 ordens de grandeza superior e muitas vezes com rendimentos termodinâmicos inferiores. E por isso, globalmente, se no final nós conseguirmos de facto ter um dispositivo estável, porque depois há muitas outras condicionantes que não só a eficiência para colocar um dispositivo no mercado, temos uma vantagem claríssima em termos de custo. Em que fase está agora a investigação? Nós estamos numa fase de prova de conceito, por isso as baterias de fluxo são conhecidas, existem já algumas comercializadas por grandes nomes europeus e por isso nós basicamente o que estamos a fazer é usar esse conhecimento
que já foi desenvolvido e estamos a introduzir, a acoplar o nosso conhecimento na área da tecnologia solar. Por isso, neste momento, estamos a tentar desenvolver o primeiro protótipo desta bateria solar de fluxo, mas à escala laboratorial, não é? Depois terá que existir aqui um período de experimentação e só depois a comercialização. Quantos anos é que pode levar até termos a vossa bateria made in Portugal nas casas portuguesas e não só? Essa se calhar foi a pergunta mais difícil que me fez, não é? Porque de todas a investigação é sempre improvável e nós não sabemos como é que as coisas vão decorrer e o nosso trabalho diário é de resolução de problemas, mas ainda assim e com base na experimentação que nós temos feito e nos resultados que temos obtido, prevemos que em 5, 6 anos esta bateria esteja completamente estável em termos de conhecimento, por isso em termos de eficiência e de estabilidade, e o desenvolvimento de um protótipo laboratorial para um protótipo industrial, como é óbvio, traz sempre alguma complexidade. Por isso, a seguir à prova de conceito ser feita, que está para breve, teremos sempre à volta de 5 anos até ela poder ser comercializada. Para ela ser comercializada, eu sei que há aqui também uma ligação com uma universidade dinamarquesa, exatamente. Certo? Isto é uma ideia que está patenteada, não é? E é uma patente comum entre a Universidade do Porto e a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, com a qual nós temos, o meu grupo de investigação tem colaboração, e por isso estamos a fazer investigação em conjunto, tendo em conta que eles têm também já muito conhecimento na área das baterias de fluxo, nós temos na área das tecnologias solares, e por isso penso que será o casamento perfeito para que no fim iremos ter uma tecnologia pronta e para ser introduzida no mercado. Eu no início disse que, portanto, esta investigação está a ser levada a cabo aqui na FEUP por professores e também alunos estão envolvidos. Como é que se dá este envolvimento e também quais são as expectativas dos mais novos que neste momento têm a possibilidade de participar nesta investigação? Bem, o grupo de investigação está organizado em pessoas doutoradas, por isso investigadores de pós-doutoramento e alunos de doutoramento. E normalmente trabalhos com este grau de complexidade são sempre desenvolvidos no âmbito de um doutoramento, ou 2, ou os que forem necessários para que se atinjam os objetivos requeridos. Por isso, neste momento, temos um grupo bastante grande a trabalhar na área com outras tecnologias solares. Esta é a mais recente do grupo, em que temos alguns elementos a trabalhar diariamente nesta tecnologia, mas são alunos de doutoramento. Claro que estamos sempre abertos e essas possibilidades existem para que alunos finalistas que façam a sua tese de mestrado façam também parte da nossa equipa e contribuam dessa forma. Por isso, cada vez mais o que nós nos apercebemos é que os alunos procuram grupos que tenham investigação aplicada, porque isso... Gostam de ver materializado tudo que é a investigação mais teórica, é isso? Exatamente, por isso é muito mais desafiante provavelmente para eles, como é para nós, não é? Investigadores mais velhos, estar diariamente a resolver problemas com vista a no futuro ter de facto uma tecnologia no mercado, e isto é extremamente aliciante e desafiante, e por isso somos capazes de captar muitos alunos e bons alunos para trabalhar connosco. Luísa, em que é que o vosso projeto pode revolucionar aquilo que é o consumo energético, aquilo que é também a forma como em cada casa é recebida a energia? Em que é que isto pode alterar no futuro? Estamos a falar de uma tecnologia que não existe, só por aí é revolucionária, não é? Por isso, neste sentido, nós conseguiremos fazer com que mais fácil e mais rapidamente este tipo de tecnologias sejam abraçadas pelo consumidor comum. Pois estamos desta forma a diminuir o custo, estamos a fazer com que o dispositivo consiga ser mais compacto, que isto também é importante quando temos em vista em colocá-lo num edifício, não é? Por isso temos todas estas questões em mente para de facto terem mais facilmente serem integradas num edifício, e isto por si só não existe e como tal poderá grandemente contribuir para esta tão requerida sustentabilidade energética dos edifícios. Muitas vezes as empresas e a indústria está sempre de olho naquilo que é a investigação de ponta
por parte das universidades. Vocês já têm sido de alguma forma aliciados ou até há uma curiosidade sobre aquilo que estão a desenvolver neste momento? Felizmente o nosso grupo é muito dinâmico nesse sentido e por isso muitos outros projetos que nós temos são em colaboração com indústrias muito específicas, por isso estamos a falar de um departamento da Faculdade de Engenharia, falo do meu em particular, que de facto procura ter, até para arranjar outras formas de financiamentos, porque hoje em dia os financiamentos são cada vez mais escassos e por isso estamos em muito contacto com a indústria. Relativamente a esta tecnologia em particular, não temos nenhum parceiro industrial nacional, infelizmente, porque se calhar não calhou ainda, mas temos parceiros industriais que estarão de futuro a desenvolver esta tecnologia connosco. E nós estaremos aqui à espera que, de facto, esta tecnologia venha até aos consumidores, venha até ao nosso cotidiano, para também materializarmos hoje esta conversa que estamos a ter em 2014, que daqui por uns anos tenhamos já aqui a bateria na nossa presença, ou quem sabe este estúdio estar a ser iluminado por essa bateria. Muito obrigada pela presença neste jornal, até uma próxima oportunidade. Tomar um café ou um chá, comprar uma caixa de bombons artesanais ou um bom vinho, participar numa tertúlia e sair de bicicleta. É esta a proposta que a pasteleira tem para si. A ideia surgiu quando dois namorados decidiram juntar a paixão de cada um num negócio: bicicletas e produtos gourmet. O resultado é surpreendente e nós fomos conhecê-lo. Primeiro olha-se e estranha-se, depois entra-se e fica-se dividido entre a elegância e o charme das bicicletas e o requinte dos chocolates artesanais. Na dúvida, o melhor é mesmo começar por se sentar. Para já, pode dar uma volta, ver desde as bicicletas aos chocolatinhos da Maria Chocolate. Depois pode sentar confortavelmente nas nossas mesas, tomar um chá, provar alguma coisa que temos na loja e ler jornal, qualquer coisa. E no fim sair de bicicleta? Sim, comprar uma ou alugar, como já aconteceu. Olha, para já acho que é uma loja diferente, antes de mais nada, não é? E tem um conceito interessante. Olha, eu como não sei andar de bicicleta, acho imensa piada às bicicletas. Loja de bicicletas, mercearia gourmet, café, sala de convívio e mini museu. É o que encontramos na pasteleira, aberta desde novembro e assim batizada por Mafalda e o namorado, em homenagem ao popular clássico modelo velocipédico. A ideia surgiu, eu e o João queremos abrir um negócio relacionado com bicicletas clássicas, mas queremos também dar um bocadinho mais, queríamos um espaço de convívio. E pensamos também no mundo gourmet, que achamos que tem tudo a ver com o requinte das bicicletas clássicas. Das bicicletas à venda, a mais cara é a da casa, custa 650 €, mas há outras mais acessíveis a partir dos 200. E se quiser apenas experimentar o prazer de guiar em grande estilo pelas ruas do Porto, não se sinta intimidado pelos declives e alugue uma. Portanto, as pessoas podem vir cá, tanto os locais como os turistas, alugar as bicicletas. Temos aluguéis de 1 hora, 4 horas, 8 horas, 24 horas, depois 48 horas e depois temos um preço acrescido por cada dia extra. Apostados na promoção do uso deste veículo amigo da natureza e da sua saúde, os proprietários têm organizado no piso inferior tertúlias e exposições. Mas coloca-se a questão: será possível concentrarmos-nos nos saberes quando o apelo dos sabores nos chama? E não falamos apenas da doçaria. Chás, especiarias, massas e vinhos, todos são apetecíveis. Vamos também ter natas, mini donuts e eventualmente outros docinhos que estamos aí a ver com a nossa fornecedora. Em matéria de chás, vocês têm uma marca própria, não é? Exatamente. Nós fizemos uma parceria com a Febre Chás e eles deram-nos a oportunidade de pormos o nosso rótulo, a pasteleira, nos seus chás. São todos chás gourmet. Temos desde chás pretos, verdes, vermelhos, chás de bem-estar. Que aroma é que escolheu? Olha, já agora é rosas da China, daí que eu não sei como é que isto sairá. Rosas, olha, está a ver, rosas da China. É um chá preto.
A tudo isto juntamos a localização privilegiada, fica na Rua de Santa Catarina, a simpatia dos donos e o bom gosto revelado na decoração. Aqui fica o convite, vai ver que pedalar nunca foi tão doce. Faz hoje 114 anos que o navio Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, numa viagem que acabou em tragédia e que ainda hoje está presente na memória do mundo. Quando pensamos em eventos que ocorreram na história durante os últimos 100 ou 200 anos, existem certos acontecimentos que se destacam como os de grande horror, grande surpresa e grande tristeza. Dos muitos que vêm à mente, um dos mais devastadores foi o naufrágio do navio Titanic. Há 114 anos, no dia 10 de abril de 1912, o transatlântico Titanic terá partido para a viagem inaugural do porto de Southampton, em Inglaterra, em direção a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Com piscina, ginásio, elevadores, mobílias de madeira preciosas e janelas panorâmicas com vista para o mar, os passageiros da primeira classe do Titanic faziam uma viagem de sonho num autêntico hotel de 5 estrelas. Para outros, era a promessa do sonho americano, o início da vida nas terras novas da América. Exemplo da engenharia naval da época, o Titanic entrou para a história como uma das maiores tragédias do século XX. O navio, que segundo os criadores nunca afundaria, naufragou no dia 15 de abril, 2 horas e 40 minutos após bater num grande bloco de gelo. 2.240 pessoas estavam a bordo, 1.517 morreram e das águas gélidas do Atlântico Norte, apenas 333 corpos foram resgatados. Acredita-se que a maioria das vítimas tenha morrido por hipotermia devido à temperatura da água que rondaria os 2 graus Celsius negativos. Para homenagear o Titanic, foi criado um museu em Belfast, na Irlanda do Norte. O novo museu, dedicado ao navio, não tem objetos da época, mas foram todos recriados como os originais, desde o mobiliário às louças. Já os objetos que foram resgatados do naufrágio podem ser encontrados em Boston, Massachusetts. E estes encontram-se em leilão e os preços variam de 145 a 18 mil euros. A tragédia inspirou a sétima arte e deu origem a longas metragens e séries de televisão. O maior sucesso foi com a obra cinematográfica criada em 1997 por James Cameron. O filme, baseado nos factos reais, mistura um pouco de drama com romance, não faltando pormenores acerca da viagem, desde a partida até à passagem pela zona de icebergs, que terá provocado um afundamento do Titanic. Uma viagem que continua a inspirar artistas e, sobretudo, que ainda levanta muita curiosidade em todo o mundo. À época, o Titanic era o maior navio de passageiros jamais construído. E para hoje deixamos a sugestão do filme Noé, a mais recente produção de Darren Aronofsky. Conta a famosa história bíblica onde Deus entrega a Noé a missão de salvar animais das mais diversas espécies antes que uma enorme inundação se abata sobre a terra. A produção conta com Russell Crowe no papel de Noé, Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman e Leo Carroll. O filme chega hoje às salas de cinema portuguesas. No. What did he say? He's going to destroy the world. Can it not be averted? Man corrupted this world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mama! What is them? What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. I have men at my back, and you stand alone and defy me. I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Remember, Noah, he chose you for a reason. Take the ark!
in your hands, Noah. It begins. Seguimos com as previsões do tempo para amanhã. O céu vai apresentar-se muito nublado, sobretudo no litoral norte e centro, chuva só para a tarde e no interior norte. Quanto às máximas, vão descer em relação a esta quinta-feira. Assim, o Porto espera para sexta-feira 17 graus, Lisboa 20, Faro 22 graus. Marque encontro consigo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tenha uma excelente quinta-feira.